Eu gostaria de ler um texto de Lucas 24, Evangelho de Lucas 24. Também nós temos 3 filhos e 5 netos. Todos moram longe, mas pela graça do Senhor estamos com um filho e um netinho lá em casa esses dias. Então, graças a Deus por isso. Mateus 24, a partir do verso 17. É uma história que, se você está familiarizado com a Bíblia, você conhece. A gente vai meditar um pouquinho sobre esse texto, Lucas 24, do 17 em diante. Estão lembrando, Jesus vem na estrada, encontra 2 discípulos que estavam retornando de Jerusalém. Jesus se junta a eles começam uma conversa, e aqui a gente já pega o meio da conversa ainda. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já esse o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando do Pentateuco, discorrendo até os profetas, expunham-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Amém? Que o Senhor possa abençoar o nosso tempo junto aqui. A gente, de manhã, falamos muito sobre a questão da vontade do reino, da vontade do Pai ser feito, do reino, vem o reino, a vontade de ser feita aqui como é no céu. E a gente tem que, às vezes, trabalhar nas Escrituras. Como é que a gente entende isso? O que a gente espera quando a gente ora, vem o teu reino? Que expectativas, que ideias a gente tem? Como é que isso vai acontecer? Que características tomam-se o reino de Deus manifesta entre nós? Porque às vezes pode ser que a gente tenha uma expectativa muito humana, muito nossa, e não de acordo com a vontade do Senhor, que a palavra fala. E o que a gente vê aqui no texto é algo mais ou menos semelhante. A gente vê 2 discípulos que tinham seguido Jesus, estavam próximo dele, ouvindo os seus ensinos, e que não entenderam a vinda do reino de Deus. Há um certo desapontamento. Ele fala, acerca de Jesus, a gente esperava a manifestação do reino, mas não aconteceu como eles esperavam. Esses últimos meses, aliás, esses últimos anos, desde que o Covid também começou,
eu acho que a Covid tem mexido muito no mundo como um todo e na igreja, tido alguns impactos interessantes, nem todos positivos, mas interessantes. E uma das perguntas que nós temos ouvido muito no cuidado com os missionários, mas não só com missionários, mas, visitando igrejas e tudo, como pode haver tanto sofrimento entre o povo de Deus, por que alguns sofrem tanto, certas situações. Então, essa semana a gente ouviu de uma amiga dos nossos filhos que lutou contra um câncer e faleceu na quinta, foi enterrada na sexta, antes de completar 30 anos. Uma menina fiel ao Senhor, uma menina que crê no Senhor, viveu uma vida de fé. E muita gente orou, muita gente pediu, foi tratada, buscou os tratamentos e nada mudou o quadro dela. E ela veio falecer essa semana. Final do ano passado, até quando era para a gente estar aqui, nós tivemos que visitar uma família, prestar assistência a uma família que trabalhou conosco como missionários por algum tempo. E no final do ano, um dos filhos, o filho do meio, 17 anos, que estava com problemas de depressão, acabou se suicidando. E nós tivemos que ir lá dar um apoio para a família, ficar um tempo com eles, caminhar com eles no meio dessa dor, desse sofrimento. E a pergunta sempre vem, como é que a gente entende, como é que a gente faz a interseção desses dois círculos, a vontade de Deus, o reino de Deus, a presença de Deus e o sofrimento que o povo de Deus passa, todo mundo passa, mas nós também, como povo de Deus, no meio de tudo isso. No momento nós estamos com 2 missionários lutando com câncer da nossa organização, da Missão Amém. Um brasileiro, o outro é casado com uma brasileira. E temos um pastor de missões da nossa igreja que nos envia, que está lidando com esclerose lateral, ou seja, o pessoal chama de ela, que vai definhando a pessoa pouco a pouco, a mente fica lúcida, mas o corpo vai ficando preso cada vez mais limitado. E a pergunta é a mesma, como é que a gente concilia esses dois círculos, a presença do reino, a vinda do reino de Deus, o poder de Deus, mas ao mesmo tempo o povo de Deus, todos, mas especialmente o povo de Deus sofrendo. No meio da pandemia, nós trabalhamos, o David até adquiriu na tradução desse livro. É uma equipe nos Estados Unidos que trabalha na área de cuidado missionário, e um dos cuidadores de missionário, ele foi fazer uma visita no campo, trabalhar com missionários, voltou dos Estados Unidos e voltou doente, enfermo, e só foi piorando, os médicos não conseguiam diagnosticar. Ele ficou 2 anos de cama e mais 8 para se recuperar. E nesse período Deus falou muito com ele sobre o sofrimento, o porquê do sofrimento, como passar. E nessa reflexão, ele chama uma companhia inesperada. Não esperava que acontecesse. Ele era uma pessoa muito ativa fisicamente, fazia 300 quilômetros de bicicleta, subia a montanha, toda bem aquele tipo assim que gosta mesmo. E aí ficou que ele falou que às vezes para levantar em um banheiro era
uma dificuldade enorme para ele, já depois de alguns anos, quando já começou a se recuperar. E que nesse tempo Deus falou muito para ele, né? A questão como conciliar um pouco o entendimento, né? O reino está presente, Deus está aqui, mas nós temos que andar com muitas companhias que a gente não espera, e como é que a gente concilia essas duas coisas. Eu gosto muito desse texto porque assim, é mais ou menos o mesmo tipo de questionamento, né? Ele fala, né, por acaso você é o único que não está sabendo? Aí Jesus, eles não sabiam que era Jesus, né? E falou, o que foi, né? Aí ele fala, olha, é o que aconteceu com Jesus, varão profeta, então ele sabia que ele era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E ora, aí ele foi crucificado, né? Foi condenado à morte e crucificado. Nós não esperávamos que fosse assim, né? A gente esperava que ele iria trazer o reino de Deus e iria acabar o sofrimento do mundo, né? A situação que a gente vive de opressão, de miséria, de sofrimento, o domínio dos romanos sobre Israel. Então eles tinham uma expectativa de redenção do reino de Deus, e que para eles Jesus, né, não preencheu. E é interessante a resposta, né, como Jesus reage. E aqui fala que ele falando assim, começando desde o Pentateuco até os profetas. Então Jesus fez um estudo bíblico ali no caminho com eles, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu imagino como é que foi esse estudo bíblico, o próprio Jesus dando estudo bíblico, começando lá do início do Velho Testamento, e diz que ele foi até os profetas, passando, explicando as Escrituras, como todas as Escrituras falam a respeito dele, que convinha que o Cristo sofresse, padecesse e entrasse na sua glória. Parece que eles não tinham esse entendimento acerca do Messias. Esperavam um Messias que viesse com a manifestação poderosa. Ele até fala, ele era um homem poderoso diante dos homens, né, e de Deus, mas não fez o que a gente esperava que acontecesse. Pelo contrário, né, foi crucificado pelas autoridades, foi traído pelos nossos próprios líderes e acabou sendo crucificado pelos gentios, pelos romanos, né? Nós não temos assim uma resposta específica na Bíblia por que a família, né, da Ana, essa semana que enterrou a sua filha, só passa por que eles passam. Nós às vezes não temos uma resposta específica, né, para a família desse adolescente, né, que foi criado num ambiente de missões, os pais eram missionários, tiveram que passar, os que passaram exatamente, né, assim, especificamente cada situação. E a gente vê na Bíblia que os amigos de Jó tentaram fazer isso com ele, né? Olha, nós temos explicação para tudo. Então você está passando por isso, deve ser que Deus está te julgando algum pecado que você fez, algum, né, bem específico, tratando a situação de Jó, né, para explicar. Então nós não sabemos. Por quê? Porque havia coisas misteriosas na eternidade, no reino
do céu, que nem Jó nem os amigos sabiam o que estava acontecendo por trás dos bastidores. E eu acho que na maioria dos casos específicos é a mesma situação. Tem coisas por trás dos bastidores acontecendo no reino que não nos é dado o conhecimento. Por que isso específico está acontecendo comigo? Né? Mas a Bíblia apresenta algumas verdades universais que explicam um pouco o sofrimento que a gente passa no mundo, né? Diz que quando Deus criou o mundo, Deus falou, né, que toda a sua criação era muito bom, tudo era muito bom quando criou. E é interessante, porque na história da criação fala que isso era bom, isso era bom, isso era bom. Mas quando Deus criou o ser humano, diz que era muito bom. E a palavra traduzida lá por bom é uma palavra que tem um significado muito amplo. Pode ser traduzido por belo, harmonioso, abundante, alegre, feliz, amoroso, próspero, gracioso, precioso, rico, favorecido. A palavra às vezes é traduzida por essas variantes no português por causa da... Né, quando Deus fala que criou Deus o homem, que ele viu que era muito bom o que Deus fez, a criação. Mas a gente sabe, né, que veio a decisão dos nossos pais de viverem, igual o irmão falou, onde está Adão? Né? Onde está? Você foi criado para viver numa intimidade comigo, numa harmonia. Cadê você? Né? Por que você saiu daquele lugar que eu te criei, que era muito bom você estar? Onde você está? E aí a gente sabe que o resultado, né, desses afastamentos, de sair dessa intimidade, é o que a gente vê, né? Uma das coisas interessantes que o Scott fala no livro é que diante do sofrimento que ele passa, e ele faz uma análise de muitas pessoas também na Bíblia, uma das coisas que ele descobriu é que o sofrimento, a razão do sofrimento que ele acha que a gente passa, em termos geral, não é porque Deus quer trabalhar com alguma coisa em meu caráter. Isso não é o alvo principal, embora isso é um alvo secundário. Mas o alvo, ele entende biblicamente, na experiência dele, principal de Deus, quando permite que a gente passe por situações difíceis de sofrimento, é que a gente experimente mais profundamente a presença de Deus conosco, no meio do nosso sofrimento. Ou seja, um pouquinho aquele lugar que os nossos pais tinham e que eles saíram, né? Onde está. E que aí ele fala que a maior dádiva que Deus pode nos dar no meio do nosso sofrimento não é necessariamente o alívio do sofrimento, mas é a gente ter uma percepção mais profunda da presença do amor de Deus para conosco no meio. Parece a maneira que nós somos constituídos e como o mundo é, que às vezes o único caminho é esse mesmo, para a gente, né, no sofrimento, para a gente poder desfrutar. E aí ele fala que a maior dádiva que a gente pode dar a alguém que está sofrendo não é necessariamente tentar resolver, embora se você pode resolver, você deve resolver, mas nem sempre a gente consegue. É o caso da família da Ana, é o caso da família do adolescente, é o caso, por exemplo, hoje dos 2 missionários que estão sofrendo com câncer. A gente não consegue resolver, mas ele fala que a maior dádiva que a gente pode dar é as pessoas perceberem que alguém está com eles
no sofrimento deles. Se eles conseguirem ter essa percepção de que você está com ele, de que você está junto, é a maior dádiva que você pode dar para eles no meio da situação que eles estão vivenciando, né? Agora, interessante, né? O estudo bíblico que Jesus faz com eles, diz que Jesus pegou desde Gênesis até os profetas e mostrou para eles que era necessário Jesus sofrer, padecer e ressuscitar e entrar na sua glória. O Timothy Keller, algum das mensagens, mas ele tem um livro sobre sofrimento também, que é bem interessante. Ele fala que o cristianismo é a única religião do mundo que fala que o Deus, a divindade, sofreu. Tomou uma forma, passou pela cruz e sofreu em benefício do ser humano. Que nenhuma outra religião fala sobre um Deus que é vulnerável ao sofrimento da humanidade, que o cristianismo é. E é interessante que Jesus então fala isso, fala que Jesus falou, olha, desde Gênesis até o profeta, o que a Escritura falava sobre mim, ele revela sobre mim, é que importava que o Messias sofresse. E que vocês não entenderam isso. Então, Noé, Abraão, Davi, José, Jó, Jeremias, os profetas, todos eles, na experiência de vida e de sofrimento deles, na realidade eles estavam... Então, a história de José, por exemplo, a história de José talvez seja a mais típica para nós, né? Embora quando você pega Davi, quando você pega Jó, né? A Jó então talvez seja o mais explícito, né? José, Jó, que mostra que Jesus fala, olha, a história deles apontava que na realidade a vinda do reino, a instauração do reino de Deus significava que o rei iria sofrer para poder resolver o problema do sofrimento da humanidade. Não tinha como resolver o problema da humanidade, do sofrimento da humanidade, sem passar pelo reino de Deus vindo e o rei arcar com todas as consequências das escolhas erradas, pecaminosas que os seres humanos têm feito para poder resolver o problema do sofrimento da humanidade. E vocês não perceberam isso, vocês são duros e tardos de coração, porque vocês só esperavam uma coisa assim, gloriosa, grandiosa, né, poderosa, que resolvesse. Mas para passar e resolver, aí ele fala, né, que todos eles demonstraram isso. Então, quando você vê José, né, sendo traído, vendido, pelos próprios irmãos, depois traído, né, pela patroa, falso acusado, aí vai para a prisão. Aí Jesus falou, olha, tudo isso era uma metáfora do que de fato viria a ser, né, o próprio Jó também, né, o servo justo sofrendo injustamente. Porque tudo isso era para preparar vocês entenderem que quando o Messias viesse, a maneira dele resolver o problema do sofrimento da humanidade era ele tomando sobre si as consequências do sofrimento, né? Aí a gente vê, né? Lá Isaías, talvez Isaías seja o texto
mais explícita, né, da revelação disso, ele fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a maneira do Messias resolver a questão do sofrimento é ele tomando sobre si as consequências das nossas escolhas erradas, dos nossos pecados, da nossa rebeldia, das nossas, e somente assim ele poderia de fato resolver. Aí nós estamos, aquela interseção de círculos, no meio dos estudos teológicos, eles falam que nós temos o já e o ainda não. Então o reino já veio, a solução para a humanidade já foi executada, mas ainda não plenamente. Então, ele nos cura de todas as enfermidades, é verdade, mas ainda não plenamente. Mas ele está movendo, e um dia os dois círculos vão estar plenos um sobre o outro, plenamente. Aí sim, a gente vai ver, a plenitude do reino de Deus sendo instaurada e, consequentemente, a gente experimentando, um pouquinho do que o irmão falou que experimentou lá no retiro, de oração, mas que é muito bom, mas não podia ficar lá, tem que voltar. Quer dizer, já experimento sim, já vejo sim como é que já tem um vislumbrezinho do que seria uma comunidade vivendo o arrependimento, a graça, o perdão, a manifestação de Deus, mas ainda não plenamente. Está tendo, embora venha o teu reino. Então nós temos que viver de uma maneira que essa verdade vá se tornando cada vez mais algo tangível, algo palpável, mas ainda não plenamente. Ela não vai ser pleno enquanto Jesus não retornar e instaurar plenamente o reino de Deus. Eu gosto muito da expressão de C.S. Lewis. Ele fala assim, que nós vivemos num território ocupado pelo inimigo. Então nós estamos aqui, o reino veio, mas o reino está agindo, está expandindo, mas o território no qual nós estamos ainda é dominado pelo inimigo, E que a gente vai viver essa realidade até aquele dia pleno, quando o reino vai se instaurar plenamente e o inimigo vai ser expulso, vai perder completamente o seu poder, a sua autoridade. Aí sim a gente vai poder ver 100% como é que é essa realidade. Eu gosto muito também de Pedro, lá a primeira epístola de Pedro, é interessante, ele fala assim, de que nós temos uma herança, aí eu gosto muito, assim, uma herança incorruptível, 1 Pedro 1, a partir do verso 4, ali em diante ele começa, indescritível, sem mácula, imutável. Nós temos uma herança que não murcha, nada afeta a nossa herança. Aí ele fala, a herança reservada nos céus para vós outros que sois guardados pelo poder de Deus. Então o poder é uma realidade, ele está presente, ele está agindo em nossas vidas, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai, então é motivo de alegria, é motivo de gozo, é motivo de estarmos felizes mesmo com essa nova realidade do reino que foi instaurado. Deve trazer alegria ao nosso coração.
embora, aí ele dá um mas, né? Mas, vírgula, mas, vírgula, embora, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. É o que nos dá esperança, é o que nos dá. Nós temos uma realidade maior, já é nossa. A esperança cristã não é um desejo que alguma coisa aconteça, né? A esperança é o último que morre. Não é biblicamente, isso não é esperança. A esperança cristã é a certeza de alguma coisa que já é garantida como nossa, que está chegando, né? Então eu gosto assim de comparar. Vamos dizer, você tinha um tio muito rico, né? Bilionário, e ele faleceu, deixou um testamento, e no testamento você é a pessoa que vai receber a herança. Então assim, só que está em trâmite o processo, e dependendo, e na nossa burocracia brasileira, pode demorar muito, né? Até o negócio ser processado. Então assim, mas vamos dizer que isso aconteceu, então deixou 5 bilhões para você, está lá no banco, é seu, mas aí você tem aqui uma dívida, você está lutando para pagar, das contas da casa, da escola das crianças, e dá aí um total aí de 5 mil. Eu tenho uma dívida de 5 mil, não estou dando conta, mas eu tenho uma herança de 5 bilhões, não sei quando, mas vai chegar, tá em trâmite legal, mas demora. A burocracia brasileira é meia delongada. Como é que eu encaro isso, né? Então eu vou deixar isso, não tem jeito, é difícil demais, não dá conta. Não, eu vou pagar, eu vou dar conta, eu sei que eu tenho condições, é só esperar o momento certo. Então a esperança cristã, ela é esse tipo de esperança. Eu sei, eu tenho certeza, eu não estou vendo ainda, não chegou ainda, mas está chegando, vai chegar. Mais cedo ou mais tarde chega. Essa é a expectativa da esperança cristã, que deve encher o nosso coração de alegria, de gozo, como o Pedro fala, e de como eu vivo, não opresso, não ali pelas circunstâncias do momento que eu estou vivendo, mas com a certeza de que eu tenho como resolver em Cristo pela fé, né? A situação que eu estou vivendo. Então assim, essas situações que eu citei para vocês, né? A família da Ana, os pais do adolescente, os 2 missionários, a gente ora fervorosamente no grupo, né? Com muito vigor, pedindo cura. Senhor, eu sei que o Senhor pode, se o Senhor só pudesse, falasse uma palavra, a situação mudaria. E a gente crê num Deus que tem esse poder. Enquanto, né, estamos clamando. Porém, a gente sabe que não entendemos por que às vezes Deus não intervém. Foi o caso da Ana. Mas nós temos algo muito maior, uma garantia. Aí Pedro fala, por breve tempo, né? Então, diante da eternidade, às vezes, aquele momento, aquelas dificuldades que a gente vai sofrer, ele fala por breve tempo. E a situação dos cristãos, na época que Pedro escreve isso, gente, não era uma situação nem de perto parecida com a nossa. Era como os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Começa ali a perseguição oficial do Império Romano contra a igreja, né? De uma perseguição, perdendo propriedade, separação de família, do morto,
oficialmente pelo Império Romano. Então, assim, mas Pedro fala, olha, uma esperança, uma garantia de alguma coisa. Então, eu talvez não consiga explicar a situação específica de vocês, mas existe algo muito maior, eterno, e que nos dá esperança, e pela qual deve trazer gozo e alegria ao nosso coração, de que Deus é bom, e que esse muito bom de Deus, que foi instaurado lá na criação, né, com todas aquelas definições da palavra bom, vai ser instaurado plenamente um dia, e a gente vai poder experimentar. Mas enquanto estamos por aqui, esses dois ciclos que intercedem-se, que a gente deve viver para que eles movam cada vez mais, para que as pessoas vejam o reino de Deus ser manifesto, com graça, com misericórdia, com bondade, com sacrifício, com abrir mão, né? A gente abrindo mão em favor do outro, a gente dividindo o que tem para abençoar o outro, para que essa verdade, especialmente para quem não conhece o reino, veja na nossa qualidade de vida, que a gente entende que o principal, o mais importante, não é a minha segurança pessoal, não é o meu conforto pessoal, mas é a manifestação da glória de Deus, do reino de Deus, dos princípios de Deus, viver na face da terra. E nós, no momento assim de Brasil, mas de mundo em termos geral, às vezes a gente gostaria de criar o já, agora, do jeito que a gente quer, usando meios humanos, né, que nos dê essa garantia, porque às vezes a gente acha que o mais importante é a minha segurança pessoal, é o meu conforto pessoal, e como que eu posso implementar isso? E às vezes a gente, então, às vezes Deus permite que as situações causem desconforto para nós, porque é o momento quando a gente percebe que, igual os discípulos aqui, que a nossa expectativa não estava muito correta, precisa de um ajustezinho. E às vezes é nesses momentos de desapontamento, nesses momentos que a gente percebe quão vulnerável, quão dependente, e às vezes quão errados são os nossos caminhos que nós escolhemos para resolver os nossos problemas da nossa maneira. E é quando a gente é confrontado com os limites, e às vezes são situações de desconforto que nos leva a reavaliar algumas coisas, né? Será que a minha expectativa estava correta? Será que a maneira que eu estava enxergando precisava ser corrigida? E quem sabe Deus não permitiu que situações aconteçam? Eu não sei, né? Igual eu falo, não tem resposta para cada problema individual. A Bíblia mostra o quadro geral das coisas, mas a certeza da bondade, do cuidado, do amor, do reino de Deus e do poder do reino de Deus. E como isso deve nos dar paz, alegria, tranquilidade. Mesmo, igual Pedro fala, que se no momento a gente, por breve tempo, tiver que passar por dificuldades aqui na terra, mas a gente tem essa consciência da bondade e da graça de Deus. Então eu quero deixar, né, conosco aqui o momento que a gente teve antes, acho que foi muito propício nesse sentido, né, dessa realidade do reino, desses dois círculos, do já e do ainda não, né, e como eles vão, ao máximo que eles vão cobrindo a área comum, né, de certa maneira, é que a gente vai vivendo mais essa realidade da presença do reino, da manifestação desse reino de Deus, e que deve nos dar esperança, deve segurar e nos fortalecer nos momentos de dificuldade e dores que a gente
passa, ou que os outros passam ao nosso redor e que nós podemos, de alguma maneira, estar presente, sofrer com os que sofrem, né? E sorrir com os que sorriem, se alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. Né? Então, que esse seja um desafio para nós. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pelo Teu Espírito, que é quem dirige as nossas vidas. Obrigado por deslumbrarmos, mesmo de maneira pequena, limitada. Senhor, como eu gostaria de estar ali com aqueles discípulos no momento que Jesus explicou todo o Velho Testamento, mostrando, corrigindo um pouquinho a expectativa errada que eles tinham da vinda do reino, achando que o reino iria resolver todos os problemas deles ali no momento, enquanto Jesus vai mostrando e corrigindo e falando que era necessário que o Messias resolvesse o problema do sofrimento humano, arcando com as consequências dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas limitações. E que o caminho é o caminho da dependência do Senhor, e não tentar viver de maneira autônoma e resolver os problemas da nossa maneira, como achamos, mas buscando o Senhor, especialmente, Senhor, abrindo mão muitas vezes